Hoje eu vou ensinar para você como fazer a transcrição ortográfica automática de um vídeo ou de um áudio e depois, usando um script autoral que eu vou disponibilizar publicamente, como fazer o alinhamento automático dessa transcrição para o programa Elan, né, que é muito utilizado em pesquisas linguísticas. Bom, para começar, a gente vai usar duas ferramentas. A primeira é o TurboScribe, que é essa IA de transcrição automática de vídeos e áudios. Eu achei que ela tem o melhor desempenho de todas que eu já testei. A transcrição é realmente muito boa, mas ela tem a limitação, esse método, na verdade, tem a limitação de ser a transcrição de um único falante. Né? Se tiver mais de um falante durante a gravação, ele acaba misturando a fala dos dois, por mais que o TurboScribe consiga diferenciar os falantes, o meu script não tem a capacidade de criar trilhas separadas para cada um, por enquanto. Né? Esse script ele é mais básico, mas é para um único falante, já dá uma ajudada, né? Então, dito isso, esse transcritor aqui, ele está disponível online, é gratuito até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e ele tem um limite de arquivos que você pode subir por dia, também do tamanho, né, a extensão dos arquivos, mas de maneira geral, eu acho que dá conta se fizer esse trabalho ao longo de vários dias, o limite gratuito dele super dá conta. Bom, esse daqui é o endereço, né? Depois eu vou colocar na descrição, mas acessando, essa é a página inicial, você pode fazer login, se inscrever ou testar gratuitamente, né? Então aqui, subir o áudio, né, que você quer transcrever, eu vou subir aqui este vídeo, que é um Reels de Instagram, que eu baixei de uma blogueira. Assim que o arquivo foi subido, né, a gente pode escolher o idioma do áudio, o meu é português, e o modo de transcrição. Eu sempre recomendo, né, já que estamos trabalhando com pesquisa, manter nessa opção baleia, que demora um pouco mais, mas ele tem uma precisão muito boa. Aqui no reconhecimento de locutores, foi o que eu disse, né, ele tem a capacidade de reconhecer e rotular locutores separados, mas o meu script não dá conta disso, então a gente vai deixar desmarcado. Não vamos transcrever para inglês, vamos deixar no áudio original, e também não vamos usar essa opção de restaurar o áudio, porque ele pode acabar modificando algumas coisas na fala, né? Então vamos deixar todas essas desmarcadas e clicar em transcrever. Aqui, como eu falei, ele tem um limite para a versão gratuita, né? É 1 de 3 transcrições diárias utilizadas. Então, aqui os arquivos, né? Eles ficam registrados nessa tabelinha. A gente vê o nome, a data de envio, a duração, o modo e o status. Assim que ele tiver concluído, a gente pode clicar em cima do arquivo. Eu poderia ter renomeado, né? Mas ficou assim, tudo bem? E ele vem aqui, como vocês podem ver, a transcrição bonitinha. Mas quando você usa a primeira vez, talvez ele não venha com essas marcações de tempo, que são o principal da nossa situação. Eu fiz um textinho aqui de tutorial para lembrar o passo a passo, que depois também vou disponibilizar. Mas assim, a gente precisa fazer esse procedimento sempre da mesma maneira. Então, acessamos a página, carregamos o áudio desejado, definimos o idioma, escolhemos o modo de transcrição, certo? Assim que a transcrição for finalizada, clique sobre o nome do arquivo para visualizar o conteúdo. No menu direito, em More, marque a opção Show Timestamp e selecione Edit Transcript. Então, essa daqui é a opção, mostrar carimbos de data e hora, deixa ela marcada, né? E a gente vem em Editar Transcrição. Eu já tinha clicado aqui, mas enfim, vou clicar de novo, né? Aqui, Editar Transcrição. E ele aparece essas outras opções. No menu, em Edit, selecione Ressegmentar. Aqui a gente vai definir o máximo de palavras por segundo. Como uma transcrição do Elan, né, prevê que as anotações não sejam muito extensas para que a extração dos dados futuramente não seja mais complicada, eu recomendo deixar esse máximo de palavras por segmento baixo. Então, um número baixo de palavras máximas, né? Para minha, eu deixei aqui
10 palavras máximas, mas eu acho até que já foi demais. Eu diria para deixar umas 5, 6 palavras máximas, tá? A gente abaixa esse menu aqui, retrátil, configurações avançadas de segmentação, e vemos aqui duração máxima por segmentos em segundos. Esse daqui também, né? Quantos segundos, de quanto em quantos segundos a marca de tempo, o timestamp, vai aparecer. 10 segundos é muita coisa, significa que cada anotação ficaria com 10 segundos de duração e é muita coisa, então eu sugiro deixar de 2 a 3 segundos, certo? Vou deixar 3 aqui. E máximos de caracteres por segmento, eu não faço ideia de quantos caracteres tem num segmento de 3 segundos, então esse daqui eu acabo não mexendo ou deixando ele um pouquinho maior, talvez 100 caracteres por segmento, mas esse daqui eu não sei. Segmentação sensível às frases, eu deixo essa ativada porque caso o participante demore muito tempo, né, para chegar de uma palavra até a outra, ele interrompe e adiciona uma nova marca de tempo. Então, esse daqui também é bom para deixar mais alinhadinho. Então, a gente clica em ressegmentar. E ele faz essa nova marcação dos timestamps. Como vocês podem ver, eles apareceram com mais frequência do que antes, porque também a gente limitou o tempo, né, de cada um. Depois, então, a gente verifica se as mudanças foram aplicadas corretamente e Done Editing. Aqui, concluído, editado, edição concluída, sei lá. Depois, então, ainda nesse menu, a gente vem em Export e selecionar Advanced Export. Baixar, né, deve ser isso. Exportação avançada, é que o meu tá traduzido, né? Exportação avançada. E nesse menuzinho, a gente marca a opção correspondente ao formato desejado. O meu script foi pensado para lidar com SRT, que é um formato de legenda. O formato de legenda é importante porque ele preserva justamente esses timestamps em colunas separadas, né? Se a gente exporta como PDF ou TXT, ele aparece do jeito que está aqui atrás, no meio do texto. Mas se a gente exporta como SRT, que é arquivo de legenda, ele tem uma coluna para início da frase, uma coluna para fim da frase e uma coluna com conteúdo, que é exatamente essa mesma configuração que o Elan usa nos seus códigos por trás da interface que a gente mexe. Então ele tem exatamente essas mesmas colunas, é por isso que a gente consegue fazer o alinhamento automático, né? Bom, marcado isso então, marque a opção Section Timestamp e prossiga com o download. Ok, então tá aqui. Carimbos de seção, vamos deixar marcado aqui e clicar em baixar. O arquivo foi baixado aqui, como vocês podem ver. Vamos voltar aqui. Vou abrir os meus downloads. E agora sim eu vou renomear esse arquivo feioso, né? Ótimo. A gente pode também fazer uma verificação, que eu recomendo sempre, né? Se esse arquivo de legenda ele está correto. Então, existem alguns viewers online, né? Alguns viewers na web desse tipo de arquivo SRT. Então, esse daqui é um que eu recomendo. A gente vem aqui, joga na barra de pesquisa e podemos fazer o upload do nosso arquivo recém-gerado aqui, que é esse transcrição legenda. A gente abre e pode ver aqui no cru, né, que é como ele aparece em TXT, que ele tem o timestamp do início, depois o do fim. Essa daqui é uma marca d'água, né, do aplicativo, depois a gente apaga, e o conteúdo do que está sendo dito. Então tá certinho essa parte aqui concluída. Uma coisa que eu esqueci de comentar durante a gravação desse vídeo é que as versões mais recentes do Elan possuem compatibilidade com arquivos de legenda. Então, se vocês tiverem exportado já o arquivo do TurboScribe e quiserem abrir ele diretamente no Elan, isso já é possível utilizando o menu Arquivo, Importar e Importar arquivo de legenda. Então, a etapa do script, que eu vou mostrar agora, a etapa 2, é opcional. Ela serve para fazer a limpeza dos dados e a preparação para uma futura verificação. Então, caso você queira a transcrição crua do TurboScribe, você pode só importar diretamente o arquivo de legenda para o Elan.
Então, feito isso, agora a gente tem o nosso arquivo de transcrição com os tempos, né, de início e fim das frases, e a gente pode passar então para o script de autoalinhamento do Elan. Ele usa a linguagem R. Caso você não esteja familiarizado com isso, pode ser uma interface um pouco complexa de mexer assim de cara, mas para quem já conhece o R, para quem já sabe usar, essa daqui é a interface, né? Esse daqui é o script. E aqui embaixo temos o console. E eu vou rodando parte por parte, explicando para vocês como que está organizado o meu script. Bom, primeiro o preâmbulo, né? Vamos rodar os pacotes e definir o diretório de trabalho. Então, tidyverse. E o diretório é esse daqui, né? Definir aqui o meu diretório. Aí, essa primeira função é uma funçãozinha que eu fiz para transcrever por extenso números ditos, né? Quando a pessoa fala 5, 6, 7, na transcrição do TurboScriber, ele fica com o numeral, e isso não é o ideal, né? Então, eu coloquei aqui para converter quando o número é dito, ele ser transcrito por extenso. Então, rodamos essa primeira função, tudo certo até aqui. E aí vemos aqui a parte de carregar o arquivo SRT, o arquivo de legenda, né? Selecionando essa primeira linha aqui, ele abre um File Choose, que é o explorador, e a gente pode selecionar diretamente o arquivo, transcrição legenda SRT. Depois ele confirma, né, o caminho, o nome, se tá certo, e a gente salva isso daqui. Processamento dos blocos, é aqui que entra aquilo que eu falei para vocês no arquivo SRT. Esse é o padrão, né? O início e o fim separados por uma setinha. É exatamente isso daqui que o script vai ler e transformar para o formato Elan. Então a gente vai só executando tudo em sequência, separar os blocos por linhas vazias, definir estrutura, ele extrai a duração, ele pega o início e o fim, um regex, ele formata a duração, o início e fim, conforme o utilizado no Elan, e depois pega o conteúdo. Aqui são as trilhas, né? Na verdade, os fatores que o Elan tem. Então, V1 equivale à trilha de fala, que só temos uma, então no caso é uma única trilha. Eu nomeei como S1, porque é o padrão de transcrição do meu grupo de pesquisa, vou manter desse jeito. Só recomendo que vocês não mexam nos scripts, porque isso pode fazer com que ele pare de funcionar. É melhor vocês renomearem as coisas depois que os arquivos forem corretamente gerados do que mexer diretamente no script, tá? Essa é a minha recomendação. Então temos a limpeza dos dados. Eu faço isso para remover a marca d'água do início, que era aquela mensagem de transcribed by, turboscribe, blá blá blá. Padronizar itens lexicais, remover pontuação, converter todos os textos para letras minúsculas e remover espaços duplos acidentais no início ou no fim de algum conteúdo, de alguma anotação. Depois, então, viemos aqui para padronização. Esse daqui, então, ele transcreve os números por extenso, transcreve as letras por extenso e roda isso daqui. Agora, a última parte é exportar tudo isso para TXT, que seja possível de ser lido pelo próprio Elan. Então, a gente vem aqui, New File. Esse daqui vai ser o nome final do arquivo, né? S1, que é o nome da trilha, do participante. Elan, formato TXT, arquivo gerado com sucesso. A gente pode abrir aqui e ver esse daqui, ó, transcrição, legenda, S1 Elan. Beleza? Agora vamos para a última parte. Abrindo então o programa do Elan, né? A gente tem essa tela inicial vazia. Viemos aqui em arquivo, importar csv/arquivo de texto delimitado por tabulador, que é o caso do nosso TXT. Aí a gente já abre, né, o nosso arquivo, transcrição legenda underline S1 Elan, que foi esse que a gente gerou pelo script. E vemos aqui em abrir. Ele inicialmente vai abrir meio desconfigurado desse jeito, né? Não se assustem. O que a gente precisa fazer é especificar o delimitador. Ele considera que o delimitador das colunas seja 2 pontos, mas no nosso caso é o tabulador. Então a gente põe essa opção e ele já reorganiza bonitinho. Aí aqui a gente só verifica se as colunas estão correspondentes ao tipo de dado que a gente quer, né? Então, a coluna 1 tem que ser a trilha, então aqui tá certo. A coluna 2 tem que ser o tempo inicial, correto. A coluna 3, tempo final, também tá certo. E a coluna 4, a anotação, certo?
Então, se tiver tudo certinho, tá ok, não precisa mais clicar em mais nada, vem em ok. E aí a gente tem aqui, né, antes de verificar, a gente tem que importar também o áudio, porque temos aqui só a transcrição, né? Então a gente vem aqui em editar, arquivos vinculados, adicionar arquivo remoto, ou não, na verdade não, adicionar só aqui. Então a gente vem de novo no nosso local, deixa eu ver aqui. E o áudio, né? Que era isso daqui, a gente seleciona. Ele vem com o vídeo, mas eu não vou utilizar. De qualquer forma, coloque em aplicar. Vejam, ó, eu vou selecionar aqui essa anotação e vou pôr para tocar. Aqui no espaço, gente. Essa é a Isabela Fornaciari. Olha, ele conseguiu transcrever até o sobrenome da pessoa, tá certinho. Nossa atual Miss Marilândia. Marilande saiu errado, então sempre bom fazer uma verificação manual da transcrição, né? Qualquer tipo de errinho, a gente não pode deixar passar e cair na tentação de deixar tudo automatizado. Mas, de maneira geral, dá para ver que o Scriptor, né, o TurboScribe, tem um ótimo desempenho. Alguns talvez também pode ser que precisem de um realinhamento, caso tenha uma quebra muito abrupta, né, da fala, mas isso já faz 90% do trabalho, certo? Então, para fazer as modificações, as correções aqui da transcrição no Elan, se vocês já souberem mexer, ótimo. Quem não souber, tenho um videozinho bem introdutório no meu canal também sobre a utilização do Elan. Vocês podem dar uma olhada depois. Mas esse foi, né, o tutorial de hoje, certo? Assim, temos aqui o nosso arquivo de transcrição. Espero que tenha ajudado. Vou deixar todos os materiais disponibilizados online para acesso, para vocês não precisarem correr atrás de nada disso. E até o próximo vídeo.